preparação de pregadores, dando aula, mas já preguei aqui também. A igreja sempre crescendo e nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pelo ministério do reverendo Lucas. Louvamos a Deus pelo ministério do reverendo Tamar, que também passou, está terminando, né? E me sinto muito honrado de estar aqui nesta data, agradecendo ao reverendo Lucas, ao conselho, em especial à família, o reverendo Tamar, a Tati e os meninos, pela oportunidade que tenho de falar da palavra de Deus neste momento. E eu convido os irmãos a abrir em Esther, no livro de Esther, capítulo 6. Quando o Itamar me convidou, eu falei, eu vou ter dificuldade de pregar, porque a emoção vai falar, né? Nós vamos focar na mensagem, então eu nem vou falar muito nessa introdução. Eu creio que a maioria conhece a história de amizade que nós temos, já de alguns anos, e agradeço a Deus pela vida dessa família, pelas bênçãos do Senhor derramadas por meio dessa família, a minha família, e nós tivemos um contato muito próximo, também por causa do seminário, mas também por causa lá do Mackenzie, né? E caminhamos juntos muitas manhãs e foi muito abençoador. Esse último ano até quase que vivi na casa dos irmãos, indo lá segunda e quinta, ficando pela manhã lá na casa dos irmãos, então até isso Deus preparou nesse último ano. Irmãos, vamos ler Esther capítulo 6, a mensagem do Senhor. O tema da mensagem é contemplando a ação de Deus na vida do seu povo. Assim nos diz o texto. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenham na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele.
Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, Tua palavra é lida, ó Deus, e agora será exposta, e que o Senhor assim, ó Pai, nos abençoe. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos ouvir a Tua voz, aprender de Ti, ó Deus, sermos confortados, animados, ó Deus, pela Tua palavra, instruídos pelo Teu Santo Espírito. Que assim o Senhor nos abençoe, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o ano era 1521, entre os dias 16 e 18 de abril, e o local era Worms, na Alemanha. Talvez você já ouviu este relato histórico. Ali estava Martim Lutero, diante da chamada Dieta de Worms, sendo acusado pela Igreja Católica Romana e também acusado pelo Sacro Império Romano Germânico de escrever várias literaturas com heresias, na verdade 25 livros, dentre os quais também era acusado pelas 95 teses que escreveu, e nós conhecemos bem esta história, a Igreja Reformada conhece bem essa história. E diante da possibilidade então de ser condenado naquele momento, Martim Lutero disse algumas palavras que ficaram registradas, e nós temos o registro histórico então, e eu vou ler rapidamente estas frases que são, na verdade, até famosas e talvez você já até ouviram. Diz o seguinte, Lutero diz o seguinte: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Nós cremos, irmãos, sabemos que o acontecimento histórico posterior é que realmente mostra que Deus o ajudou. Deus certamente ajudou Lutero, pois é Deus quem governa a história, quem controla a história do seu povo, quem controla a história da Igreja de Cristo. É quem move as pessoas, é quem moveu Lutero para, naquele momento, pregar aquelas teses e ali começar aquele movimento que já tinha alguns indícios que iria nascer, mas que ali tomou grandes proporções. Sabemos, irmãos, que Deus o ajudou porque realmente Lutero poderia morrer, condenado como outros já haviam sido condenados à morte. Mas Deus o ajudou, Deus conduziu a igreja naquele momento para uma reforma que era necessária, porque Deus conduz, como eu já disse, a história do seu povo. Deus é aquele que faz cair por terra todo o ataque inimigo. E o ataque inimigo, as palavras verdadeiras de Lutero, caíram por terra, e a igreja então prosperou, e a reforma aconteceu. Ao longo dos anos, irmãos, e nós podemos ver isso ao longo da história da palavra de Deus e o que acontece também na nossa própria era, Deus está à frente da igreja. E é por isso que Jesus já nos disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque o evangelho vai prosperar, o evangelho vai progredir. E não há inimigo que se levante, irmãos, que possa então calar o evangelho, que possa aprisionar o evangelho. Paulo mesmo escreveu sobre isso aos Filipenses. Ele estava preso, mas ele mesmo disse, ele disse também a Timóteo que o evangelho não ficaria preso, nem mesmo pelo fato dele estar algemado. Então, irmãos, ao longo da história, muitos já se levantaram, muitos inimigos já se levantaram, e nós podemos relembrar alguns inimigos históricos da palavra de Deus: Faraó, Jezabel, os vários reis da Babilônia. E agora, irmãos, nós lemos, e talvez você tenha um pouco de familiaridade com a história de Ester, um grande inimigo do povo de Deus se levanta. Um grande inimigo dos judeus se levanta, Amã. Um homem cruel, um homem que fez de tudo para que os judeus pudessem ser exterminados.
Um homem que influenciou o próprio imperador Assuero, ali já na Pérsia, o próprio imperador a escrever um decreto, e você pode ler nos primeiros capítulos de Esther. Eu creio que você conheça bem um pouco esta história, você está familiarizado com essa história. Escrever um decreto em que havia data marcada para que todos os homens, mulheres e crianças judias seriam mortos. E aqui estava acontecendo, então, irmãos, uma espécie de possível extermínio do povo de Deus. Era algo tremendo que iria acontecer. E você sabe também, irmãos, que no livro de Esther há uma particularidade, porque nós não temos nem a menção sequer do nome de Deus. O nome de Deus não é escrito. Mas, irmãos, todo o livro de Esther, ele foi revelado para mostrar que, ainda que as situações estivessem acontecendo, ainda que as forças inimigas estivessem se levantando contra o povo de Deus, e ainda que Deus nem mesmo fosse escrito neste livro, Deus estava controlando todas as situações, porque Deus age no meio do seu povo. A ação de Deus no meio do seu povo, ainda que muitas das vezes não seja tão visível aos nossos olhos, ela sempre está acontecendo. Então, irmãos, este inimigo Amã, neste ponto do livro, vai começar a sua derrocada. Vai começar a cair diante do próprio povo de Deus. E esta é a história que nós vamos aqui contar, irmãos, que mostra então esta ação de Deus. E eu espero que você então contemple. Contemple por meio deste capítulo, por meio deste livro, por meio da história que nós estamos vendo, mas contemple também na sua própria vida a ação de Deus. E nós podemos aprender, irmãos, primeiramente, ao ler todo este capítulo, que a ação de Deus é vista por meios e situações casuais da vida. Deus age em meio às situações casuais da vida. Este é o nosso primeiro aprendizado. Deus age, irmãos, de maneira extraordinária, nós sabemos. Em alguns momentos da história bíblica, Deus já fez isso de maneira extraordinária, e talvez nos momentos do Antigo Testamento que nós possamos nos lembrar, de maneira mais extraordinária de Deus agir, foi a libertação do povo no Egito. Deus mandou todas aquelas pragas, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez milagres extraordinários. Deus agiu no meio do seu povo de maneira extraordinária e milagrosa. Mas, irmãos, nós sabemos que é certo que nós não vemos tanto estas coisas acontecerem, nós não vemos ações tão extraordinárias de Deus, mas Deus ainda continua a mover o seu povo de maneira extraordinária. Mas eu quero que você olhe para este texto e aprenda que Deus não só age nestes momentos extraordinários que às vezes a gente espera que aconteça na nossa vida. Algum milagre, algo estrondoso que aconteça na nossa vida, para aí sim nós pensarmos, agora Deus está agindo na minha vida, na vida da minha igreja, na minha família. Deus age, irmãos, dia a dia. Deus age nas situações casuais da vida. Deus, Ele mostra o seu poder dia a dia na minha e na sua vida. Se nós olharmos, irmãos, o capítulo 5 termina, e depois você pode ler, mas eu vou falar para você. O capítulo 5 termina com Amã arquitetando juntamente com a sua mulher. Na verdade, ele recebe um conselho de sua mulher e um conselho dos sábios que ele reunira na sua casa, para que então o seu ódio mortal para este judeu chamado Mordecai pudesse acabar, e ele pudesse então satisfazer o seu ódio mortal. E ele recebe então um conselho de construir uma forca para que então Mordecai fosse ali morto naquela forca. E o capítulo 5 termina exatamente assim. Portanto, era algo terrível, um perigo iminente para Mordecai, mas, como eu já disse, também um perigo iminente para todo o povo judeu. Esther e Mordecai, irmãos, já estavam fazendo tudo o que lhes era possível fazer. Nos capítulos anteriores, nós vemos que eles já
se moveram. Esther já havia então chamado o rei, adentrado a presença do rei Assuero, já havia planejado aqueles banquetes então que acontecem em meio a toda a história. Esther já estava fazendo o que era possível fazer. Mas nós nem vemos, irmãos, registrado no livro uma oração. Mas como eu disse, tudo é proposital. A maneira em que Deus orientou, em que Deus instruiu aqui a escrita, era para mostrar que Ele estava à frente de todas as coisas. Então, irmãos, nós percebemos aqui alguns fatos diante deste plano maligno. Chegamos no capítulo 6 e naquela noite, exatamente naquela noite, e aqui eu começo a chamar a sua atenção para alguns acontecimentos que parecem coisas assim casuais da vida, coisas normais da vida. Naquela noite, Assuero não conseguiu dormir. Você já passou por insônia? Você já teve insônia? Isso é coisa normal, às vezes acontece. Às vezes nós passamos o dia, a noite, na verdade, olhando o relógio e ali não conseguimos pegar no sono, e aconteceu exatamente isso com Assuero. O versículo 1 nos diz isso, que Assuero não conseguiu dormir. Mas é interessante pensar também, irmãos, que, e aqui eu coloco bem entre aspas, essas possíveis coincidências vão acontecendo. E aquele homem que poderia, então, se satisfazer de diversas maneiras, porque ele era o grande Assuero, o grande imperador de um grande império, poderia chamar pessoas para conversar, poderia chamar uma das suas mulheres, poderia fazer muitas coisas. Ele resolve ler um livro, chamado Livro dos Feitos Memoráveis. E ele então passa a querer que os seus súditos lessem o livro a ele. Ele manda trazer o livro e, mais uma vez, entre aspas, uma possível coincidência. Ele para exatamente no ponto onde está registrado que Mordecai foi o homem que o livrou da morte. Porque o texto nos mostra, irmãos, no versículo 2, que achou-se escrito naquele livro que Mordecai foi quem denunciou Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, que planejavam a morte do rei. Isso acontece nos capítulos anteriores. Então toda a trama é descoberta porque Mordecai ouviu, porque Mordecai descobriu e foi falar. E então o rei foi salvo. Mas nada aconteceu, irmãos. Se você pegar lá o capítulo 2, você vai ver que o registro é Mordecai salva a vida do grande Assuero, mas nada acontece. Nada acontece. Porque Deus, irmãos, governando a história, estava aguardando o momento certo para agir. E Deus agiu. E aqui, irmãos, isto chama a atenção do rei. E ele faz uma pergunta, e nós já lemos, mas a pergunta é: o que foi feito a este homem que salvou a minha vida? E os seus servos respondem: nada foi feito. Neste exato momento onde esta conversa está acontecendo, esta conversa que nós poderíamos entender como uma conversa casual do rei, lendo um livro, um registro histórico dos acontecimentos do seu império, lendo com os seus servos, neste exato momento, Amã está voltando da conversa que teve com a sua esposa, com os sábios, planejando a morte de Mordecai. Ele adentra o pátio. E para adentrar a presença do rei, ele deveria então ser anunciado, e o rei deveria dizer: pode entrar. E naquele exato momento, o rei percebe que alguém está para entrar. E ele faz a pergunta: quem é que está no pátio? E os seus servos respondem: é Amã. E então, Amã, é permitida a entrada de Amã. E naquele exato momento, irmãos, em que Amã iria começar a falar, iria dizer ao rei: olha, eu mandei construir uma forca para que Mordecai fosse morto, porque ele tinha grande influência. Amã era um homem riquíssimo, e isso chamava a atenção de Assuero, e Assuero, o imperador, ouvia aquilo que Amã queria. Então, naquele exato momento onde ele ia abrir a sua boca, ele é interrompido,
E Assuero lhe faz uma pergunta: o que eu devo fazer a alguém que eu quero honrar? E nós, irmãos, certamente já entendemos aqui que Amã era alguém muito soberbo de coração, era alguém que sabia da sua importância no império, era alguém que sabia da sua influência diante do rei Assuero. E então, irmãos, aquele homem começa a falar no seu próprio coração: é agora que eu vou ser honrado. Quem mais, e nós já lemos isso, quem mais o rei vai querer honrar que não eu? Então, ele coloca tudo aquilo que ele queria para si próprio. Assuero, mande que as suas roupas, as suas vestes reais sejam colocadas nesse homem. Mande que o seu anel seja colocado no dedo deste homem. E mande que ele seja colocado no seu próprio cavalo e que vá em praça pública e que as pessoas gritem: assim se faz ao homem que Assuero quer honrar. E foi exatamente isso, irmãos, que Amã disse ao rei. Agora, irmãos, a pergunta que fica diante de tudo isso, diante da primeira parte, que nós não vamos, obviamente, reler, mas que eu já estou recontando aqui a história para vocês, a pergunta que fica diante de tudo isso é: será que todas essas situações, essas sequências de fatos, aquilo que nós vimos, a insônia, a leitura de um livro que eu tenho certeza que não faria aquele homem assim, não era o melhor livro para ele ler, para se entreter, era um registro de fatos históricos. O fato de Amã estar exatamente naquele momento, será que tudo isso é coincidência, irmãos? Será que na sua vida existam meras coincidências? Será que a sua vida é feita de meras coincidências, de situações meramente casuais, em que nada tem a ver com nada? Será que Deus não está agindo por trás de todas as coisas? Será que Deus não está conduzindo a vida do seu povo diante de situações que nós poderíamos aqui enxergar como casualidades? E são casualidades, sim, são situações normais. Como eu já disse, alguém perder o sono, querer ler um livro, uma pessoa está entrando. Mas é óbvio, irmãos, é óbvio que aqui o texto está nos querendo mostrar que Deus está agindo por trás de cada uma destas situações, porque Deus vai governando a história das pessoas. Deus é quem governa todas as coisas, e nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus, nem mesmo as situações normais da minha e da sua vida. Nós precisamos sair daqui nesta noite, irmãos, com a certeza de que Deus age na minha e na sua vida de maneira extraordinária. Sim, Ele age. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer milagres na nossa vida. Coisas que nós não estamos esperando, coisas que às vezes nós estamos assim, até tímidos em nossa fé de pensar: será que isso vai acontecer? Será que essa mudança vai acontecer? Será que esta doença vai ser curada como algo extraordinário que Deus vai fazer? Deus pode fazer isso. Mas nós não devemos viver, irmãos, apenas por estas coisas. Nós devemos ter a certeza que Deus não só age na nossa vida de maneira extraordinária, por milagres, por feitos extraordinários, mas nós temos que ter a certeza que Deus age na minha e na sua vida dia a dia, pelas situações normais da nossa vida, pelo aquilo que a gente chama de meios ordinários de Deus, aquilo que é casual na sua vida, aquilo que acontece diariamente. É o fato de você fazer um curso, é o fato de você poder conversar com alguém, é o fato de você ser livre de alguma situação, porque você parou um farol antes do que um acidente na sua frente. São situações, irmãos. São situações, e Deus vai agindo nessas situações. Talvez uma conversa que você teve com alguém lá atrás na sua vida, Deus vai fazer com que esta conversa lá atrás na sua vida possa abrir uma porta de emprego lá na frente, e nós nem estamos sabendo.
Isso nos ensina, irmãos, este capítulo nos ensina que diariamente Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Assim como Deus estava cuidando do seu povo. Pelo fato de um homem, um simples homem que se achava muito, obviamente ele era importante, mas porque ele teve uma insônia, porque ele leu algo num livro, porque ele resolveu fazer algo. Deus estava agindo. Se nós olharmos, irmãos, para a igreja de Cristo como um todo, é assim. Deus é quem moveu o coração daquele homem, como eu disse no início, Martim Lutero, a escrever uma tese, algo que para ele era natural, era assim que as pessoas faziam. Era natural para Lutero. Ele nem imaginava o que Deus iria fazer. Então Deus vai governando a história da igreja, domingo após domingo, semana após semana. Deus vai governando a história desta igreja, de qualquer igreja, porque é a igreja dele. Deus vai governando a sua história, pelo fato de você levantar amanhã, se você não está de férias, você vai levantar amanhã, você vai trabalhar, você vai pegar seu carro, você vai viver sua vida. E eu quero que você saia daqui com a certeza de que Deus está governando a sua história. Nos pequenos atos da sua vida, nas coisas que você sabe que são casuais na sua vida, Deus está governando a história. É certo, irmãos, que Deus age pelos meios ordinários, Deus age pelos meios extraordinários. Sua vida está nas mãos do Senhor. A minha e a sua vida, nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus. Não foi por acaso que a família resolveu fazer uma viagem. Na verdade, Tamar foi algumas vezes para Nova Zelândia, 2 vezes, né? Para Nova Zelândia. E na última vez vocês receberam um convite do João Petrecelli. E ali vocês não tinham noção de que Deus iria chamá-los para o ministério na Nova Zelândia. Porque foi uma conversa casual. Vocês foram de férias para lá. E numa conversa casual, em uma situação em que lá já estava sendo planejado o envio de pessoas para cá, para, numa reunião do Supremo Concílio, pedirem ajuda da Igreja Presbiteriana para mandar obreiros, neste exato momento da história, vocês tiveram condições financeiras, que não era pouco, para ir para Nova Zelândia, de férias, e ouvir um convite. Então não era algo casual, simplesmente. Era algo que nos nossos olhos era uma situação normal. Mas Deus, Ele está agindo. Deus está agindo, irmãos, nos mínimos detalhes da nossa vida. Em qualquer situação da nossa vida, Deus está no controle, nada foge ao controle dEle. Então saia daqui crendo nisso, e que vocês possam ir crendo mais uma vez nisso. Sendo fortalecidos nesta palavra de confiança. Deus está agindo na vida de vocês. E Deus vai agir nas coisas casuais ali naquela terra. Deus vai agir no dia a dia de vocês. Nas conversas que vocês vão ter, nos contatos que vocês vão fazer, Deus vai agir. Porque Ele controla a igreja dEle. Porque é Ele quem vai à frente da nossa vida. E porque nada foge ao controle dEle. Nós, irmãos, devemos viver. Nós não podemos cair com esta palavra, ou com este ensino, em um mero fatalismo. Então, diante disso, eu não preciso pensar em nada, não preciso fazer nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós precisamos viver, nós precisamos tomar nossas decisões, nós precisamos fazer a nossa parte. Dia a dia. Acordar, ir trabalhar, cuidar dos filhos, fazer cursos, seja lá o que Deus tem nas nossas vidas e o que nós estamos fazendo. Mas na confiança, e é este o meu ponto aqui, irmãos, na confiança de que Deus está agindo, de que Deus está controlando a nossa vida. Não como meros robôs, mas Deus, Ele é tão soberano, irmãos, que ainda na sua soberania Ele não impõe completamente
a sua vontade nas nossas vidas, como se nós fôssemos meros robozinhos. Nós vamos vivendo. Nós temos a nossa liberdade de escolha, nós temos a nossa liberdade de ação. Deus nos deixa livres para viver, para fazer o que queremos na nossa vida, mas ainda assim Ele vai controlando. É exatamente isto que este livro quer nos mostrar. Especialmente este capítulo 6. Deus está agindo na minha e na sua vida. Não há acasos. Não há meras coincidências para o nosso Deus. Há sim direção, há proteção, há ação direta de Deus, há controle de Deus, há a mão de Deus sobre a nossa própria história. Então saia daqui crendo nisso e descansando nisso. Você vai acordar amanhã e a sua vida está nas mãos do Senhor. Seja lá aquilo que você for fazer, seja lá o plano que você tem para esse ano, a sua vida está nas mãos do Senhor. E Ele vai agir na sua vida, seja de maneira extraordinária, se você assim precisar, ou nas coisas casuais da vida. No dia a dia. Confiemos que, independentemente da situação, o nosso futuro, o futuro desta família, o futuro desta igreja, o futuro da minha vida, da sua vida, o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Mas o texto continua, irmãos, e nos traz um segundo ensino. Lembrando que estamos falando que Deus age no meio do seu povo. E a ação de Deus, ela também é vista, irmãos, trazendo vergonha aos inimigos da igreja. O texto nos mostra que Deus, Ele governa a igreja, a história do seu povo, e todas as vezes que os inimigos da igreja se levantam, Deus está à frente protegendo a sua igreja. Imaginemos Amã, irmãos. Imagine você e se coloque um pouco no lugar de Amã. Eu sei que se você conhece bem a história de Esther, você não vai querer muito ser Amã aqui na história, mas tentem pensar com a cabeça de Amã, ou na situação em si. Ele odiava Mordecai. Odiava aquele judeu. O capítulo 5 termina com o fato de Amã achar que a própria rainha Esther o chamou para um banquete, ele está sendo exaltado no império. Isto trouxe grande alegria, mas ao passo que ele sai daquele convite, ele vai para a casa da sua esposa, quando ele chega na porta lá do palácio, lá está Mordecai. E a Bíblia diz que o ódio toma conta do coração de Amã. Então ele odiava aquele homem. E naquele momento onde ele entrou na presença do rei Assuero, e o rei Assuero lhe fez aquela pergunta, ele achou, agora eu vou ser exaltado. Mas a questão é que ele teve que fazer exatamente o que ele menos pensava na vida naquele momento. Ele teve que conduzir Mordecai em praça pública, e Mordecai, no cavalo do rei, com as vestes reais, e ele tinha que gritar, assim se faz ao homem que o rei quer honrar. É óbvio, irmãos, que Amã volta para casa totalmente desnorteado, cabisbaixo, derrotado. E eu quero que você agora preste atenção nos versículos 12 e 13. Olha só. Então, depois de toda essa questão, dessa situação, dele passar em praça pública dizendo isso, o versículo 12 diz o seguinte, depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, disseram, se Mordecai, perante o qual, e preste atenção nisso, irmãos, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Nós não sabemos exatamente o porquê Zeres falou estas palavras.
Porque preste atenção, irmãos, Zeres aqui não é uma mulher judia, não é uma mulher do povo de Deus. Não é uma mulher que temia ao Senhor. Talvez, e o mais provável, é que Zeres conhecia a história do povo de Yahvé. Ela não, obviamente, tinha fé em Yahvé ou tinha intimidade com o Yahvé. Mas ela conhecia a história deste povo, muito provavelmente. E aí, diante dessa situação, diante do relato do seu marido, ela chega a essa conclusão. Olha, se ele é judeu, você não vai prevalecer. Você não vai prevalecer. Ela conhecia, irmãos, Yahvé. É a mesma coisa que nós vemos no Salmo 126, versículo 3, quando o povo é liberto do cativeiro, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas no versículo 3, os povos ao redor diziam, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então é um reconhecimento da ação de Yahvé. Veja que Zeres, os sábios de Amã, não pedem para Amã se arrepender. Olha, se arrependa, tema Yahvé, porque você não vai prosperar. Eles não falam isto. Não é um temor do coração, mas é um reconhecimento de que se ele é realmente judeu, então a coisa não ia acontecer. Ele não ia à frente com o seu plano. E nós sabemos, irmãos, que foi exatamente isto. Amã acabou sendo morto nesta própria forca, depois de passar os capítulos aqui à frente, talvez você conheça o desfecho desta história. É exatamente isto que acontece com Amã, a humilhação na própria forca que ele preparou. Por que isso, irmãos? Zeres estava certa. Zeres tinha razão. Mordecai era um judeu. Mordecai fazia parte do povo de Yahvé, do Deus dos exércitos, daquele que faz coisas extraordinárias, e daquele que, ao menos, mesmo sem ser citado aqui neste livro, nesta história, estava governando. Estava olhando os inimigos se levantarem. Estava vendo que havia um decreto para a morte do seu próprio povo, e não iria deixar o seu povo morrer, porque existia um grande plano. Os judeus não poderiam ser exterminados. Existia um grande plano. Jesus Cristo tinha que vir, da linhagem de Davi. Deus estava governando. Os inimigos estavam se levantando, mas Deus continua governando. Ele continua sendo o príncipe dos exércitos, o Senhor Jesus, o príncipe dos exércitos de Yahvé. Ele continua sendo aquele que vai à frente da igreja, aquele que vai à frente do seu povo. Nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos mostrando que de maneira cabal, final, todos os inimigos de Deus, todos os inimigos da cruz, todos os inimigos da igreja foram vencidos na cruz de Cristo. Ainda que eles estejam por aí, mas eles já estão vencidos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, acerca de Cristo, acerca da obra de Cristo, e despojando os principados e os potestades, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, todos os inimigos da igreja já estão vencidos. Satanás já está vencido. Sim, sabemos que ele ainda está aí. Sabemos que ele ainda se levanta contra a igreja. Mas nós sabemos, irmãos, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos que Cristo já nos deu a vitória. E sabemos que já há um decreto para o fim determinado de Satanás e de suas hostes. E sabemos, irmãos, que o Evangelho vai prosperar.
até o fim, vai prosperar. Sofreremos, a igreja continua a sofrer, a igreja continua a guerrear, mas o evangelho vai prosperar. E o fim dessa história é que o povo foi liberto. É que houve um decreto feito por Assuero, para que todos os judeus pudessem ser livres. E na língua deles pudessem falar, pudessem continuar as suas vidas. Amã, irmãos, foi derrotado. E há uma grande contradição aqui que parece nos passar assim despercebido até no texto, se nós não prestarmos bem atenção. Há uma grande contradição entre as atitudes de Amã e de Mordecai. Com Amã ele volta totalmente derrotado para casa. E ele recebe essa palavra de sua esposa e logo depois o chamam para ir ao banquete feito por Ester. E a gente sabe, então, que dali então, ele não iria voltar mais com vida. Mas Mordecai, irmãos, Mordecai diz o versículo 12, numa simples frase, versículo 12, depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Ora, Mordecai tinha acabado de ser exaltado. Ele tinha acabado de ser chamado de alguém honrado em praça pública. Mas o que ele faz? Ele volta para a porta do rei. E o fato de voltar para a porta do rei aqui quer dizer que ele voltou para fazer o que ele tinha que fazer, porque esta era a profissão dele. Para nós entendermos essa expressão, a porta do rei, é como se ele fosse um porteiro. Alguém que cuidava, alguém que guardava a porta da entrada do palácio. Então ele voltou para a vida dele. Por que isso? Porque depois de ser tão exaltado, ele simplesmente volta ao lugar dele. Porque ele sabia que ele não era o grande rei. Que não é ele quem deve ser exaltado. Ou deveria ser exaltado. Porque ele sabia, irmãos, que Deus estava controlando. Ainda que nós não possamos ver, e a gente vê umas falhas, grandes falhas de Mordecai, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia o povo que ele pertencia. Ainda que ele estivesse um pouco distante dessa realidade com o povo de Deus, essa vida com o Senhor, mas ele tinha um senso de pertencimento ao povo de Deus. E ele sabia que ainda havia um decreto. E que o fato de ser honrado ali não mudaria nada se Deus não agisse, se o decreto não fosse quebrado, se o plano arquitetado dele com Ester desse certo. Ele sabia a posição dele, sabia exatamente o que ele precisava. Sabia, irmãos, que Deus é quem deve ser honrado, e nós sabemos que Deus honrou a quem ele queria honrar. Porque, irmãos, nós olhamos muito tempo depois na história, nós vemos então que aquele quem o Senhor quis honrar, o grande rei quis honrar, foi o próprio filho dele, que morreu e ao terceiro dia ressurgiu. É ele quem deve ser honrado. Depois de passar pela humilhação da cruz, ele foi honrado. Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, as honras não deveriam ser terminadas em Mordecai. Nós recebemos muitas coisas, bênçãos de Deus, honras do Senhor. Como pastores, recebemos muitas vezes honras. Mas sabemos que devemos nos colocar sempre no nosso próprio lugar. Quem deve ser honrado e sempre será honrado é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem será honrado pelo nosso ministério, pelo seu ministério. É o Senhor Jesus quem será honrado por esta família que irá para Nova Zelândia. É sempre o Senhor Jesus. Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus, irmãos, humilhou a Amã, e ele morreu naquela forca. Os inimigos da cruz, os inimigos da igreja, são e serão derrotados. Apocalipse 20, versículo 10 diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta.
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Este é o fim do grande inimigo da igreja. Ir para a Nova Zelândia é um grande desafio. É um grande desafio. Os irmãos certamente sabem, óbvio, o contexto, porque o reverendo Itamar já deve ter falado muito, a Tati já deve ter falado muito do contexto espiritual da Nova Zelândia. É um lugar onde nós vemos as pessoas se afastando cada vez mais do Evangelho. É um terreno do inimigo, em que o inimigo tem cada vez mais tido espaço. Mas, irmãos, ainda assim, ainda que o mundo seja um campo do inimigo, Deus é quem governa o mundo. E os nossos inimigos, os inimigos da igreja, os inimigos que vocês vão encontrar, as forças malignas que vão se levantar, que se levantam contra as nossas vidas, irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Os ataques inflamados do inimigo. Não podemos fechar os olhos. Mas nós temos que nos voltar na certeza de que, ainda que se levante grandes dificuldades e até grandes perseguições na Nova Zelândia, a gente sabe que não tem tanta a questão da perseguição física ali, não existe isso, por enquanto, e nem existe no nosso país. Mas e se existisse? E se acontecesse? Deus fará a igreja prosperar. Os inimigos já estão derrotados. Então, irmãos, que você possa viver a sua vida na confiança, não só que Deus age, como nossa primeira lição na nossa vida, nas coisas casuais, mas Deus age também, afastando, derrotando os inimigos, os nossos inimigos, porque Cristo Jesus já os venceu na cruz. Todo aquele que se levantar contra a igreja de Cristo sofrerá as consequências. Se não sofrer aqui, sofrerá consequências eternas. Deus vai proteger vocês. Deus vai afastar qualquer inimigo. Deus vai afastar da vida de vocês qualquer coisa que possa atrapalhar os próprios planos de Deus. Deus vai deixá-los agir dentro daquilo que Ele mesmo estabeleceu. E as portas do inferno não vão prevalecer aqui no Brasil contra a igreja e na Nova Zelândia contra a igreja. Contra a igreja que já existe lá e contra a igreja que vocês vão plantar lá. Que Deus vai usar vocês para plantar lá. Porque o Evangelho vai prosperar. Pela minha, pela sua vida, pela vida deles. É o Evangelho. É o poder do Evangelho, é o poder de Deus. Irmãos, não foi por acaso, como eu já disse, não foi coincidência que Lutero resolveu pregar aquelas teses, que resolveu escrever aqueles livros e que resolveu enfrentar a dificuldade daquela dieta de Worms que poderia então condená-lo à morte. Não foi por acaso e não é por acaso que as coisas acontecem na nossa vida. Jamais foi por acaso o fato de Deus levantar vocês para ir para a Nova Zelândia. Deus está conduzindo. Para quem acompanhou de perto, eu tive o privilégio de acompanhar, era um imenso desafio levantar recursos do nada. Vocês começaram com R$100 de ajuda. Do nada. Era um imenso desafio. Mas não foi por acaso que Deus chamou vocês. Que Deus colocou vocês neste plano. O projeto, e como vocês mesmos aprendem, o projeto não é de vocês. O projeto é do Senhor. E é Ele quem vai conduzir esse projeto. E Deus vai conduzir nas coisas normais. No que vocês foram treinados a fazer. Não é por acaso que vocês passaram pelo curso da PMT, que você é um pastor, que vocês foram preparados como família. E tudo aquilo que Deus está fazendo, Deus vai usar de maneira ordinária. O conhecimento que Ele nos dá, tudo aquilo que Deus nos dá, Deus vai usar. Então, que vocês possam descansar de que nada
é coincidência para o Senhor. Nada é por acaso. Suas vidas estão nas mãos do Senhor. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. A vida desta igreja está nas mãos do Senhor. Não foi por acaso que o Lucas trabalhou aqui como seminarista exatamente na época que o reverendo Itamar foi chamado. Não foi por acaso. Não foi por acaso que o conselho ouviu outros pastores, mas quis ficar com o Lucas, recém-formado. Quis ficar com o Lucas. Não é por acaso a história das nossas vidas. Deus está à frente de cada uma das situações. Deus governa, irmãos. E nós precisamos sair daqui crendo, reforçando a nossa fé de que Deus governa cada situação. Deus governa, irmãos, porque é Ele que está à frente. Deus governa porque é Ele que está à frente desse projeto. E se os inimigos se levantarem, irmãos, e eles se levantam, e o inimigo das nossas vidas se levanta, nós temos a certeza de que ele já está vencido. E que o Evangelho vai prosperar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que qualquer medo do desafio que vocês ainda possam ter, e muito provável tenha, porque nós somos humanos, nós temos naturalmente medo de desafios, possam ser enfrentados na confiança de que é o Senhor quem vai à frente. Este é um grande desafio para vocês nos próximos 3 anos, mas é o Senhor que vai à frente. Quais são os desafios da sua vida, que você sabe que você vai ter que enfrentar? Talvez essa semana, talvez esse ano. Deus está controlando a sua história. Confie no Senhor, descanse no Senhor, e que você possa enfrentar os seus medos com esta fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra nos mostra o Teu controle. Ainda que neste livro não tenha nem mesmo relatado o Seu nome, mas nós cremos, ó Deus, que assim como vimos neste capítulo especificamente, o Senhor está à frente de toda e qualquer situação. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos e descansarmos nisto. A não, ó Deus, deixar que os medos desta vida, os temores, tomem os nossos corações a ponto de nós não descansarmos e confiarmos na Tua ação. A enfrentarmos as doenças, a enfrentarmos as dificuldades financeiras, a enfrentarmos as lutas e a enfrentarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, a pregar o Teu Evangelho, a enfrentarmos esta batalha, na certeza de que o Senhor está guiando, o Senhor está cuidando. O Senhor chama pessoas especificamente para alguns ministérios. O Senhor chamou esta família para ir para Nova Zelândia. E como vimos hoje, ó Deus, não foi por acaso. Não é uma mera coincidência, é plano Teu. O Senhor comprovou isto até aqui. Portanto, ó Deus, que eles possam ir nesta confiança de que o Senhor está à frente, de que o Senhor está cuidando nos mínimos detalhes, e que aquilo que eles já fizeram, estão fazendo e farão, está debaixo dos Teus planos, está debaixo da Tua direção, das Tuas mãos poderosas. Por vezes eles não vão nem perceber, mas o Senhor está fazendo a obra. Que seja assim, ó Deus, para eles, que seja assim para nós, que seja assim para esta igreja, que seja assim no ministério do reverendo Lucas, ó Deus, para que por situações da vida, quando nós nem mesmo estivermos assim notando, possamos ver lá na frente, puxa, como Deus agiu, como Deus abençoou. Que, ó Deus, esta confiança possa acalmar os nossos corações, nos fortalecer. Deus, obrigado porque Cristo Jesus venceu. Porque se não fosse a morte do Teu Filho, a ressurreição do Teu Filho, nossos inimigos iriam estar prevalecendo. Mas, ó Deus, por causa do Teu Filho, porque o Senhor o exaltou, o Senhor lhe deu o nome que está acima de todo nome, cremos que os nossos inimigos já estão derrotados. Cremos, ó Deus, que o inimigo da igreja já está derrotado. Ainda que ele se levante, as portas do inferno não vão prevalecer, porque o Evangelho vai prosperar. Que o Evangelho possa prosperar na Nova Zelândia,
com a vida destes irmãos em Cristo, amados irmãos em Cristo, que o Evangelho possa prosperar por meio desta igreja, do ministério desta igreja, da vida das pessoas desta igreja. Que o Evangelho prospere, ó Deus, porque o Senhor é que está à frente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.